Boa noite para todos. É um prazer muito grande estar hoje aqui na presença de todos nesta cidade. Como o Jamal lembrou, sim, é minha primeira vez que venho aqui à região dessa parte do Paraná e quero expressar a minha satisfação de estar aqui na presença de todos. O Evangelho segundo o Espiritismo, obra de Allan Kardec, publicada em 1864, nos oferece no terceiro capítulo uma informação muito preciosa e muito discutida no movimento espírita com relação aos chamados mundos habitados. Ali, naquela oportunidade, Kardec apresentaria uma espécie de escala didática, oferecendo para nós 5 graus diferentes de mundos habitados. Os mundos primitivos, os de provas e expiações, regeneração ditosos ou felizes e os mundos celestiais. E quando a gente se debruça sobre as características desses mundos habitados, nós vamos perceber que a característica essencial dos chamados mundos primitivos, que seriam como se fosse o primeiro estágio desse processo de evolução dos chamados mundos habitados, ali está oferecido para nós a informação de que os espíritos que tipicamente encarnam em mundos primitivos são espíritos recém-saídos da animalidade, espíritos que foram alçando a condição de seres humanos ao longo do longo processo de transformação sucessivo da evolução anímica, fazendo com que esses princípios espirituais alcançassem a condição de livre-arbítrio, de razão, de entendimento de suas próprias existências, inaugurando assim uma fase nova no seu processo evolutivo, a partir da qual, na própria condição conceitual da doutrina espírita, passam a ser chamados de espíritos. Isso significa dizer que as almas que tipicamente aparecem encarnadas nos mundos primitivos, por haverem saído recentemente da condição animal para ingressarem nessa nova condição, a condição hominal, eles não trazem grandes responsabilidades espirituais. Espíritos que saem da condição de infância para ingressar na condição de mundos primitivos ainda, são muito rudimentares, eles não têm muita consciência do que fazem, sua compreensão das coisas é profundamente limitada. Como são indivíduos recém-saídos da era animal, eles ainda não possuem uma responsabilidade muito clara sobre aquilo que fazem ou sobre aquilo que fizeram. Espíritos, portanto, nesta condição, acabam não tendo uma grande expressão de experiências vinculadas a histórias mal sucedidas do passado, ou seja, espíritos de planetas primitivos costumam ter muito mais a característica das experiências da existência atual do que propriamente em relação a encarnações anteriores. Trazendo um pouquinho para trás, se a gente pegasse os animais que também estão nos mundos primitivos, nós vamos observar que existem animais carnívoros nesses mundos. E os animais carnívoros, eles não são responsabilizados pelas mortes que eles provocam para a sua alimentação. Ou seja, um leão, quando ele ataca uma zebra, ele não vai para o mundo espiritual para um processo de sofrimento que ele matou uma zebra para comer. Por quê? Porque o grau de compreensão que o leão tem é muito restrito, ele está numa faixa tipicamente animal, então, portanto, não faz muito sentido falar de karma, falar de expiação para princípios espirituais na condição de ainda serem animais. Na medida em que nós vamos nos aproximando da condição hominal, a nossa compreensão da vida ela se dilata, nós passamos a ter uma compreensão melhor das coisas.
Mas mesmo assim, nós não vamos encontrar uma responsabilização muito clara da lei de causa e efeito em cima dos espíritos que estão saindo da animalidade, como se eles fossem culpados por tudo o que fazem. Em outras palavras, os seres primitivos, quando eles se entregam aos seus instintos, eles não enfrentam graves responsabilidades espirituais. Por quê? Porque eles não entendem o que estão fazendo. Em O Livro dos Espíritos, na questão 628, Allan Kardec faz um comentário, e na última parte desse comentário ele diz assim, que a responsabilização diante do mal feito, ela não é igual para todos os seres, de tal sorte que é mais culpado um homem civilizado que comete uma simples injustiça do que aquele primitivo que se entrega aos seus instintos. Um homem primitivo que se entrega aos seus instintos não tem diante da lei de Deus a mesma responsabilização que tem aquele outro que já possui uma compreensão mais dilatada do que faz. Qual é o resultado de tudo isso? O resultado disso é que, comparando este raciocínio com os 3 tipos de experiências que o espírito lida no seu processo evolutivo, nós vamos perceber que entidades típicas do mundo chamado mundo primitivo, eles não costumam ter experiências expiatórias. As experiências típicas dos espíritos que habitam os mundos primitivos são experiências provacionais. Qual a diferença entre as duas? A experiência provacional é aquela que tem a ver com o lidar do espírito com as suas vivências para o alargamento da sua compreensão de vida. Não está vinculado ao passado, não está vinculado a outras existências, não está vinculado a um processo de culpa, de responsabilização, de necessidade de ajuste com um passado delituoso que se tem. Não! Os espíritos típicos dos planetas primitivos não possuem forte carga expiatória. Suas experiências, portanto, são experiências do campo da prova e não da expiação. Claro, exercício. Imaginemos que num planeta primitivo, um indivíduo sai para fazer uma caçada. E quando ele sai para fazer uma caçada, uma árvore tomba e cai em cima dele e o esmaga debaixo desta árvore. Prova ou expiação? Prova. Por quê? Porque não são espíritos que possuem um passivo espiritual. Eles estão recém-saídos da animalidade. Eles ainda não trazem histórias complexas de culpas, de responsabilidades. Então, suas experiências são experiências provacionais. Ah, mas ele desencarnou, hein? A árvore caiu em cima dele, matou. E os filhos eram pequenos. As crianças ficaram sem pai, porque ele desencarnou. Pois é, também experiência provacional para as crianças, para a esposa, para a comunidade e para ele. Porque não trazem ainda uma carga grande de históricos do homem. Isto nos leva à conclusão que as experiências vivenciadas por uma comunidade de seres recém-saídos da infância espiritual também são experiências tipicamente provacionais. Qual seria a lógica disso? Exercício número 2. Nós temos uma comunidade formada por vários indivíduos que vivem à beira de um rio, possuem sua roça, pescam ali naquele rio, coletam sementes dentro da floresta e vivem de maneira muito simples. Algumas dessas pessoas sequer sabem ainda plantar, vivem apenas da coleta, não entenderam ainda a agricultura, a linguagem ainda é profundamente rudimentar. Esses espíritos são espíritos típicos de mundos primitivos. Se de repente
um grupo desses espíritos decide fazer uma caça, e isso é muito interessante em algumas comunidades que a gente tem, em que quando eles vão para fazer a caça, eles vão em grandes grupos e demoram às vezes muito tempo. Eu trabalho no IBGE e nós estávamos fazendo coleta de campo e chegamos numa localidade que tinha uma comunidade indígena, e o recenseador chegou lá para fazer a coleta e o pessoal da comunidade não está, eles desceram para pescar. Então eu vou esperar que eles voltem da pesca e aí eu faço o censo. Eles voltam quando? Daqui a 3 meses que eles vão para pescar, e quando terminar o período da pesca, aí eles voltam para a comunidade onde eles vivem. Então é um modelo de vida muito diferente. Então imagine que uma comunidade dessa está caminhando dentro de uma determinada região e ocorre uma descarga elétrica. Um raio cai e toca fogo na floresta. E eles estão tentando fugir desse fogo e eles não conseguem fugir. São cercados pelo fogo que cai e eles ficam presos dentro de um círculo de fogo. E esse fogo avança e acaba que todos que estavam nessa experiência desencarnam coletivamente. Prova ou expiação? Prova. Por quê? Porque são espíritos recém-saídos da infância e que, portanto, não possuem histórias anteriores neste sentido. Portanto, esse tipo de circunstância nos aponta um primeiro tipo de observação sobre as chamadas provações coletivas, que são as provações coletivas provacionais, nas quais indivíduos que passam por esse tipo de situação e que não necessariamente possuem uma história anterior que justificou que aquele desencarne coletivo, inclusive, se desse por conta de débitos passados que esse grupo tivesse. Esta comunidade vive nesta região e o tempo vai passar, o planeta vai se desenvolver e vai deixar a condição primeira, que é de mundo primitivo, e vai ingressar numa segunda condição, a condição chamada de provas e expiações. Como foi que o planeta deixou de ser primitivo e ingressou na condição de provas e expiações? Naquilo que a doutrina espírita nos oferece, não houve uma transformação instantânea do orbe de uma condição para a outra, porque o processo de evolução dos seres é um processo lento. A natureza promove a evolução das criaturas muito devagar. Se uma criatura já evolui devagar, imagine uma coletividade e um planeta. Quanto tempo demoraria para que um planeta deixasse aquela inocência das comunidades mais singelas e abraçasse a proposta de ser uma comunidade mais complexa, como aquela de um mundo de provas e expiações? Então, nesse primeiro estágio, chamado mundo primitivo, o que se pode esperar tipicamente? Experiências provacionais. Mas o curso de evolução dos orbes vai fazer com que este mesmo planeta, que hoje é um planeta primitivo, ele vá promovendo alterações e ele de repente se apresente como sendo um mundo de provas e expiações. E é muito curioso como aconteceu na Terra o processo de transformação nosso de mundo primitivo para mundo de provas e expiações. A paleontologia nos fala que nós temos um ancestral chamado Homo erectus, o primeiro homem a se tornar em pé, andar em pé, não tinha aquela postura braquial. Este apareceu há 1 milhão de anos atrás, é o primeiro a fazer ferramentas, é o primeiro a enterrar seus mortos, é o primeiro a ter a ideia de caminhar pela savana em busca de alimento em pé, porque ele era muito frágil de olfato, então em pé ele via melhor os predadores. E a gente vai ter um longo período em que a gente vai passar por várias experiências
Até que, surpreendentemente, nos últimos 10.000 anos de história, aconteceu uma coisa como se fosse um clique na história da humanidade. Porque durante esse período que vai desde 1 milhão de anos até 10.000 anos atrás, a ciência oficial chama isso de paleolítico. É um período velho, antigo, em que o homem tem ferramentas rudimentares, ele tem uma forma de viver muito rudimentar, a forma de se comunicar é muito básica. E há 10.000 anos atrás, nos fala a arqueologia que houve uma mudança incrível no ser humano. Nós entramos no chamado Neolítico, ou seja, ficamos quase 1 milhão de anos no Paleolítico e há 10.000 anos no Neolítico. O Neolítico foi um período assim incrível, porque de repente o homem começou a ter ideias diferentes que nunca tinha tido. Por que a gente não anda calçado? Por que não pega o couro e bota no pé para a gente andar calçado? Por que a gente não põe uma roupa feita mesmo que de couro, a gente fura uns buracos, passa um fio por dentro para a gente se vestir? Por que não fazemos casas na forma de cabanas? Por que não melhoramos as nossas ferramentas? E o mais importante de tudo, descobrimos a agricultura. Éramos nômades, andávamos pelos lugares mais férteis, procurando comida. Éramos seres muito primitivos e, portanto, essa era a nossa característica fundamental. Quando chegamos no Neolítico, houve uma velocidade muito grande na evolução. Um conhecimento incrível parece que toma o ser humano de assalto e nós saímos da pré-história e em poucos 1000 anos nós estávamos construindo as civilizações antigas, como a civilização hindu, a civilização egípcia, as civilizações magníficas que tivemos no passado, como a civilização chinesa. E a gente fica se perguntando, por que aconteceu isso assim tão ligeiro? O que foi que houve? E a literatura espírita vem nos dizer da chamada migração planetária, as enxertias espirituais. Gênesis capítulo 11, itens 35 e 37, vai nos afirmar de maneira muito clara o processo de enxertia espiritual que acontece nos orbes. Então, num certo momento da nossa história, várias ondas migratórias, seu João, não foi só uma, foram várias ondas migratórias, fizeram chegar no planeta espíritos muito mais inteligentes do que nós que já estávamos aqui. Espíritos sagazes, inteligentes, capazes, argutos, porém maus. Maus, distantes de Deus, desinteressados de sua lei, construtores de sociedades desiguais, muito endurecidos no trato e, conforme diz o Evangelho segundo o Espiritismo, exóticos. Por que eles eram exóticos? Porque vinham de outros lugares para chegar na Terra. Como eles eram espíritos muito inteligentes, eles já eram espíritos experimentados, não dava mais para ter apenas prova na Terra, né? Porque se eles eram os espíritos velhos, se eles já eram espíritos que tinham vivido muitas outras experiências, nós não podíamos mais dizer que as experiências vividas por esses espíritos eram experiências provacionais. Não dava mais, porque eles vêm de histórias, de traumas, de ódios, eles já tinham cometido crimes, eles já eram almas extremamente compromissadas com a lei de causa e efeito. Quando essa leva de espíritos bastante numerosa se insere no nosso planeta, ele não tem mais características de mundo primitivo. Ele não tem mais, porque não tem mais só almas ingênuas aqui. Claro, as almas ingênuas estão na Terra, mas se soma a esse um segundo naipe de espíritos que se mistura. Então nós tínhamos, por exemplo, um planeta que tinha só leite, e agora a gente traz café, e mistura aquilo, quando mistura fica tudo café com leite. Nós vamos ter agora uma enxertia de 2 tipos de espíritos no planeta. Uns bastante simplórios, recém-saídos da infância, cujas experiências eram tipicamente provacionais,
e o outro grupo, muito comprometido, que as experiências que encontravam eram experiências expiatórias. Exatamente por isso o planeta deixa de ser chamado mundo primitivo e passa a ser chamado mundo de provas e expiações. Porque aqueles que eram singelos e ingênuos estavam se ensaiando para o desenvolvimento de suas experiências, e aqueles outros que chegavam vinham com uma carga espiritual muito complexa, em virtude dos eventos infelizes que haviam praticado nos locais de origem, razão pela qual tinham vindo para a Terra, para ver se neste lugar desenvolviam as suas condições. Então, quando isto acontece, nós passamos a ter dentro do planeta fundamentalmente 2 tipos de experiência. Nós temos experiências provacionais? Sim, temos. E temos experiências agora expiatórias. Os espíritos que estavam na Terra, eles tinham agora preferencialmente experiências provacionais e um pouquinho de expiação, porque já tinham tido várias existências, poderiam estar começando a se defrontar com as primeiras experiências expiatórias no curso de sua história como espíritos. E aqueles que chegavam no planeta, eles tinham uma carga expiatória muito grande, mas evidentemente também tinham experiências provacionais. Por que motivo? Porque eles tinham que aprender. A prova é tudo aquilo que nos ensina, que alarga o nosso conhecimento. Então aqueles espíritos migrados que chegavam, viveriam experiências de expiação e experiências de prova. E aqueles que eram da Terra viveriam experiências de prova e algumas expiações. Isso significa dizer que, a partir desse momento, quando acontecia algum incidente de alguém estar na mata e uma árvore cair em cima de alguém na mata, eu já não podia mais dizer que era uma experiência provacional. Porque ela poderia realmente ser provacional. Sim, poderia. Uma prova que aconteceu e o espírito foi atingido por aquela árvore. Mas eu não podia mais afirmar, porque ele poderia estar sujeito a uma experiência, sim, expiatória também. Principalmente quando essa experiência se dava com alguém que não era um espírito típico da Terra, mas alguém que tinha vindo para cá. Antes que alguém faça uma reflexão no sentido diferente daquilo que a gente está querendo colocar, quando a gente fala que eram espíritos de outros planetas, eu não quero que ninguém pense que eles vinham numa nave espacial, vestido numa roupa metálica, tipo um Superman chegando numa nave. Não, eles vinham numa nave, é verdade. Mas a nave que eles chegavam na Terra era uma nave orgânica. Nessa nave só cabe um, às vezes cabe 2, muito raramente cabe 3, mas geralmente cabe só um mesmo, que é o parto. Então era o útero, a nave é o útero da mãe. Eles não tinham nada de especial, o corpo deles em tudo semelhante ao nosso. O hardware era o mesmo, o software que era diferente, porque os espíritos que animavam esses corpos eram espíritos com um diferencial intelectual muito grande. Então eles se inseriam na sociedade, se misturando dentro das coletividades. Então você pegava uma sociedade hindu e dentro dela está misturado. Tem espíritos de fora, mas tem espíritos daqui da terra que estavam entre os hindus. Você vai para os egípcios, também tinha misturado um tipo, outro do outro. A obra A Caminho da Luz de Emmanuel fala da incidência alta que existia em fundamentalmente 4 povos, que eram os hindus, os árias, os egípcios e também os hebreus, que foram povos que receberam grandes contingentes desses espíritos que vieram de fora. Mas eles não eram formados só desses espíritos, era tudo misturado. O que não quer dizer, Jamal,
que a nossa querida Fenícia não tivesse espíritos migrados. Afinal de contas, os fenícios são os grandes senhores dos mares. A capital do Império Fenício em Cartago é uma coisa espetacular. Aníbal, o cartaginês, e seu porto magnífico destruído pelos romanos, mostra a genialidade dos espíritos que habitavam a Fenícia, com seu barco à vela que ninguém conseguia fazer igual, mostrando que eles também tiveram a presença desses espíritos extremamente inteligentes dentro deles. Eles se misturaram na terra. Então, quando algo acontecia, eu não poderia dizer assim: caiu essa árvore, é provacional, né? Porque era provacional, vai continuar. Não vai. Pode ser que sim e pode ser que não. O que vai fazer com que seja não é a etnia na qual a pessoa nasceu, mas a excelência do espírito que está inserido naquele corpo. Eu posso ter espíritos egípcios que são almas ingênuas daquele período e que, portanto, suas experiências eram provacionais. E eu posso ter almas egípcias daquele período que eram fantásticas, os grandes conhecedores dos templos iniciados egípcios, que conheciam coisas incríveis, os saberes que hoje nós, dentro da doutrina espírita, nos aproximamos, como as verdades da chamada doutrina secreta, aonde os princípios fundamentais básicos da doutrina espírita estavam contidos nas verdades espirituais de várias doutrinas das épocas antigas. Então, se era acontecido com um desses, não tinha muita razão para que nós pensássemos que fosse uma experiência provacional, mas sim, muito mais tipicamente, uma experiência expiatória. Imaginemos que existe alguém muito inteligente que olha uma comunidade primitiva e diz: eu vou explorar, estão cheios de diamantes e eles não sabem explorar, pois eu vou matar um monte deles e vou roubar o diamante deles. Eles não sabem o que é diamante. Então essa pessoa vai lá e mata, promove o assassinato em massa de vários espíritos daquele lugar e rouba os diamantes e pega aquele dinheiro, vende, torna-se rico e vai ser feliz, não para sempre, mas vai ser feliz, pelo menos durante a existência física. Numa próxima existência, onde esse cara vai renascer? Qual é o local mais provável que um explorador deva nascer? Ele tem a tendência de nascer, mas não a obrigação, dentro da comunidade que ele explorou. E aí ele vai ser logo uma liderança, porque ele é muito inteligente, ele cai naquele grupo de espíritos mais simplórios, ele rapidamente se coloca como um líder e vai comandar. Se houver um incêndio e ele estiver no incêndio, não é prova. Para ele é expiação. Não, mas é uma comunidade ainda muito nascente, sem muitos conhecimentos. Não interessa, o que interessa é o espírito. Não importa a etnia, importa qual a qualidade do espírito que está habitando o corpo que foi afetado com esse tipo de situação. Portanto, nas experiências que a gente pode ter em termos de desencarnação, nós podemos ter experiências coletivas provacionais e podemos ter experiências coletivas expiatórias. Quando nós entramos no capítulo das experiências provacionais expiatórias, é possível observar que dentro das expiações a gente pode dividir isso em dois subgrupos. Existem duas situações que podem acontecer com relação à desencarnação expiatória. Pode ser, por exemplo, por conta da idade. Sim. Existem determinados espíritos que eles trazem uma programação espiritual para desencarnar com uma certa idade. Não é um dia, vai desencarnar no dia 13 de março de 2025, né? Não é uma data, mas é uma janela de tempo. Então a gente vem para desencarnar com 15 anos, 2 anos, 30 anos, 50 anos, 80 anos. Trazemos uma programação espiritual.
E a gente vai desencarnar em função da idade que se tem, mas não tanto por uma doença específica, mas aquela janela de tempo é uma janela interessante para o reerguimento nosso espiritual. Ele vai desencarnar aos 15 anos. Pode ser de Covid, pode ser de um acidente de trânsito, pode ser de uma gripe, pode ser de um dente que ele arrancou e deu uma septicemia e o garoto acabou desencarnando. Pode ser por uma série de situações que ninguém nem imaginava. Estava esperando o ônibus debaixo da marquise e a marquise cai. Mas, puxa, mas como é que pode isso? Sim, experiências dessa natureza, elas nos colhem, independente da causa, porque o importante para esse espírito é que nós tenhamos ali a história do encontro nosso com a lei de causa e efeito em função da idade. E a gente se pergunta, mas o que é que Deus ganha, meu Deus? O que é que Ele ganha levando uma pessoa com 20 anos? Por que Ele diz, não, fulano é 20 anos? Qual é o objetivo disso? Por que tão jovem? É porque muitas vezes nós trazemos dentro das nossas almas um desinteresse pela vida. E a gente viveu determinadas fases da nossa história enquanto espíritos sem muita atenção para a vida. Deixamos a vida correr, deixa a vida me levar, vida leva eu, vai vivendo, vai deixando, não vai cuidando. O tempo vai passando e a gente vai deixando com que o tempo escorra por entre os nossos dedos. Eu nem valorizo o tempo. Meu Deus, uma preguiça quando eu penso, meu Deus, vou viver, que preguiça. Quando a gente desenvolve um desinteresse pela vida, é possível, eu disse é possível, não disse que vai acontecer, mas é possível, e vou repetir de novo, é possível que o espírito renasça para uma experiência curta. Para quê? Para que ele queira ter aquilo que ele não deu valor. Então, quando a gente tem muito desinteresse pelo tempo, pela vida, deixa as oportunidades passar, o que Deus pode fazer para desenvolver em nós o desejo de viver, a vontade de estar aqui? Então, uma encarnação curta em que o indivíduo é retirado do corpo, numa idade em que está cheia de sonhos, passou no vestibular e desencarna, o sujeito... que nem o filme Ghost, do outro lado da vida, né? O sujeito casa com a Demi Moore, aí ele vai para a lua de mel, desencarna, né? Então você tem desencarnos que é para dizer, não, mas eu gosto de viver, não, eu queria estar lá, me dá uma oportunidade, eu queria, não tem mais, que é para educar. A forma de educação é uma educação muito singular. Por quê? Porque os espíritos têm uma maneira muito típica de enxergar a vida, diferente de nós. Nós, coitadinhos, encerrados no corpo de carne, achamos que a vida é só o que o espelho nos mostra, achamos que os 5 sentidos são tudo, e acabamos acreditando que nós, do jeito que estamos, somos as coisas mais importantes do universo. Pois é, mas não é. Se a gente pegar o Livro dos Espíritos, questão 738A, lá diz assim: os espíritos que são pré-existentes e sobreviventes a tudo são objeto da solicitude de Deus, porque são os seus filhos. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que os filhos de Deus somos nós, mas quando estamos fora do corpo, não no corpo. E para piorar, eles ainda terminam a resposta assim: já os corpos são meros disfarces com os quais vos apresentais no mundo. Então, o verdadeiro objeto da solicitude de Deus não são os corpos. O verdadeiro objeto da solicitude de Deus são os espíritos, são a nossa condição fora da matéria, a nossa condição imortal. É isso que importa, porque o que Deus quer entregar é a felicidade para seus filhos,
Então ele quer entregar a felicidade para quem, Vera? Ele quer entregar a felicidade para os espíritos e não para os homens. Nós queremos muitas vezes que a felicidade seja dada para nós. A gente quer ter uma vida na terra risonha, tudo feliz, como se a gente vivesse num parque de diversões. Lamento, mas quando nós reencarnamos, nenhum de nós trouxe passaporte quando veio. Todo mundo veio com carteira de trabalho para cá. Ou seja, o que se deseja é que a gente atue em algum... A gente não veio para se divertir, para viver só dias risonhos. Não! O objetivo é que a gente renteie com experiências que nos melhorem espiritualmente. Então veja, se for necessário que o homem chore para que o espírito possa rir, que assim seja. Porque o homem, a condição orgânica, é temporária. Nós mesmos já tivemos várias existências corporais, já passamos por uma série de histórias no passado, muitas experiências, dores, tristezas, alegrias, tivemos poder, tivemos fome, sentamos em tronos, lutamos em guerras, perdemos filhos, choramos as nossas dores, está todo mundo aqui. A gente sobreviveu a tudo isso e nós somos hoje a síntese do que a gente conseguiu fazer nesse tempo de experiências que Deus nos concedeu. O foco de Deus não é no corpo, o foco de Deus é na felicidade do espírito. Nós, pela nossa leitura material que fazemos, temos a tendência de achar que não, que o foco de Deus é somente na nossa vida carnal. Errado. O foco de Deus é na felicidade perene, na felicidade espiritual. A nossa existência carnal, ela tem como objetivo investigar o que tem na profundeza do nosso ser, Malúcia. Porque veja só, se por algum motivo nós nascemos na vida e temos de alguma forma uma dúvida do que é que tem dentro do nosso coração, o que é que tem dentro do meu coração? Será que eu realmente perdoei ou não perdoei? Estou lá no mundo espiritual, não tenho certeza. Quer saber o que tem dentro do seu coraçãozinho? Encarna, que você vai descobrir. Ai, mas eu tenho medinho. Então fique. Se você ficar, vai demorar muito mais tempo. Se você for, você rapidamente vai saber. Então a gente encarna. Não é porque, eu quero ir para a terra, eu quero viver, é tão legal. Não é. A gente encarna para saber o que tem dentro de nós, para saber quais são as experiências que estão em nós, porque no mundo espiritual a gente às vezes se engana achando que é bom quando de fato não é. Quer saber quem é você? Encarna, vem para cá para saber. Porque encarnando aqui, nós abafamos aquilo que achamos que somos para mostrar aquilo que verdadeiramente somos. E tem um pessoal que diz assim, eu queria muito, esse negócio de reencarnação acho muito legal, mas eu queria reencarnar sabendo, não queria reencarnar esquecendo, eu queria ir, mas lembrando de tudo. Ora, se for para encarnar lembrando de tudo, é melhor não vir, porque o objetivo de vir é para esquecer mesmo. A gente vem com esquecimento para poder fazer uma nova história. Se eu vier sabendo tudo, é igual estar lá, então já fica, não precisa vir. E o corpo tem que ser assim, tem que durar pouco, não pode ficar um corpo de 10 mil anos, 50 mil anos, não dá. Porque são 50 mil anos de memória, ninguém aguenta. É muita coisa. Então a gente tem que ter uma existência assim curtinha, né? 100, né? Curtinha. Senão a gente não aguenta, né? Eu quero lembrar a todos que se a gente quiser viver muito, a gente precisa ter uma existência assim, pelo menos uns 500 anos. Aqueles nossos parentes complicados também vão viver 500, tá? Não dá para ser só para uns. Então a encarnação, o objetivo da encarnação é que os espíritos encontrem suas experiências. Só que nós, quando mergulhamos na carne, esquecemos que somos espíritos e queremos viver como se a vida fosse isso, pelo amor de Deus. Como se a história fosse do berço ao túmulo. Então a morte nos incomoda demais. A separação nos incomoda demais. Mas as religiões todas
sem exceção, disseram desde o princípio da história da humanidade: a vida continua. Essa é a informação mais repetida em todas as religiões: existe vida após a morte. Desde a pré-história que a gente vem ouvindo essa informação, para que a gente não enlouquecesse com a morte, com os bens terrenos, com as coisas que a vida material iria nos oferecer. Então, na questão 738A, quando Allan Kardec indaga sobre a questão dos flagelos destruidores, os espíritos vêm até nós para nos dizer que a gente não se preocupe tanto com as coisas materiais, porque os corpos são destrutíveis mesmo, que isso não é a nossa verdadeira expressão, isso é a forma como a gente se apresenta, esse é um uniforme que a gente está vestindo, mas isso não somos nós. Nós somos a imortalidade que nós somos de fato. Nós não somos esse corpo. Então, por isso que os espíritos não têm essa aflição tão grande que a gente tem com relação às coisas materiais e até mesmo com a própria desencarnação, porque eles entendem a continuidade da vida. Então, quando por algum motivo ocorre uma desencarnação de caráter expiatório, ela pode se subdividir em dois tipos de experiências. Ou é por conta da idade, em que o indivíduo vai desencarnar porque é interessante para ele desencarnar neste período, é importante que ele desencarne nessa etapa. Existe, por exemplo, alguns de nós que reencarnamos, vivemos poucas horas e desencarnamos. E a gente diz assim: mas poxa, meu Deus, se foi para levar, por que me deu? Tão pouco tempo, por que não deixou comigo? Se já ia levar, por quê? Por que não deixou? Então, espíritos que passam por uma experiência muito curtinha de existência, ou seja, 9 meses mais 12 horas, 9 meses mais uma semana, é um tempo curto para uma existência. Eles, na verdade, estão se refazendo espiritualmente. O mais típico nessas condições é que o espírito está se reorganizando em termos espirituais, porque traz algumas questões em aberto do passado, e ele vem, tenta uma encarnação, e aquela encarnação ainda não completa um corpo de qualidade melhor, então ele desencarna cedo para uma nova existência em seguida. Então acaba sendo uma experiência por idade, em função das necessidades de reorganização do perispírito. Bom, mas isso é só um tipo. Existe uma outra condição de desencarnação que não é por idade. É uma desencarnação por gênero de morte. Gênero de morte. O que seria uma desencarnação programada em função do gênero de morte? O sujeito veio programado para desencarnar, não é numa idade, mas em função de uma determinada mazela. Pode ser o pulmão, pode ser o coração, pode ser o intestino, pode ser o cérebro, pode ser alguma coisa que ele vai ter e que vai ser a causa, pode ser um acidente. Olha, vai desencarnar de um acidente. Vai ter uma determinada circunstância em que esta pessoa vai passar por uma determinada dor de um acidente que ele vai atravessar. Sim, existem programações espirituais vinculadas a acidentes, que dizem respeito a quê? A lei de causa e efeito, em que nós vamos vivenciar determinadas experiências em função de um passado que a gente tem. Mas não vale aquele raciocínio: morreu do pulmão, então é porque afogava os outros. Então aquela ideia de que no acidente ele perdeu um braço, que arrancava o braço dos outros, por isso que arrancou o braço dele. Porque, gente, não pode ser assim, pelo amor de Deus. E tem alguns que ainda vão ao extremo e dizem: se ele matou, na próxima ele vai ser morto. Aí não acaba nunca, né? Porque
Ele mata um, amanhã vem um que mata ele, aí esse que matou vai ter que ser morto por um outro que vem, que vai matar, que depois vai ser morto. O mundo não vai para frente nunca. Então a gente não precisa obrigatoriamente passar por esse tipo de experiência. Não é necessário que ninguém se apresente como sendo o braço da lei. A lei de causa e efeito, ela é satisfatória por si mesma, ela não precisa de agentes, ela não precisa. Mas quando acontece um acidente com uma determinada pessoa, aquilo nos choca, porque a gente nunca imaginou que, sei lá, seu Antônio, que trabalhava no telhado, era pedreiro, caiu lá de cima. O bichinho caiu do telhado e bateu a coluna e agora está paraplégico. Meu Deus, nossa, meu Deus. E a gente fica chocado com o que acontece. Nós ficamos até escandalizados quando isso acontece. Isso é uma circunstância. Agora imagine se o seu Antônio devesse lá na venda da esquina, porque ele fez um fiado e ele não pagou, e o dono do mercadinho vai atrás dele para querer que ele pague, e o seu Antônio não quer pagar ou não pode pagar, e ele joga o seu Antônio lá de cima do telhado. Quando isto acontece, nós entramos numa nova circunstância, em que alguém se inseriu para querer ser o agente da lei, deu um tiro nele, jogou ele lá de cima, bateu com uma peça de ferro na coluna e quebrou, ou seja, alguém se inseriu para que aquilo acontecesse. O que Jesus dizia sobre isso? Ele dizia, é necessário que o escândalo venha, ou seja, é necessário que aconteçam essas coisas que nos escandalizam, porque é o cumprimento da lei. Mas ai daquele por quem o escândalo vier, se ele se querer colocar como braço vingador da lei. Capítulo 1 do livro Paulo e Estevão, Gesiel, quando sabe que seu pai, Jochedebe, colocou fogo no campo vizinho, diz para ele o quê? Oh, meu pai, por que levantaste o braço vingador? Ninguém precisa levantar o braço vingador, porque a lei se cumpre por si mesma. Querer se vingar é um indicativo da nossa desconfiança de que Deus está atento. Se eu estiver consciente de que a lei de Deus existe, eu não preciso me vingar, porque a lei tem seus mecanismos para acontecer. Eu só me arvoro na condição de justiceiro quando eu tenho dúvidas de que Deus verdadeiramente tem os seus instrumentos educadores. Então, na hora em que acontece uma desencarnação de alguém, ela pode se dar por idade, ou seja, era interessante que essa pessoa desencarnasse nesse período, ou ela pode desencarnar pelo gênero de morte, ou seja, é interessante que seja por essa doença, por este tipo de acidente, por esse determinado fenômeno. Então, por exemplo, a pessoa traz um pulmão frágil, então ela já tem desde cedo, muita tosse, pequenininho já teve bronquiolite, durante toda a infância aquela coisa, asma num dia, no outro dia é bronquite, aí no outro dia o menino já não pode pegar, pegou chuva já fica gripado, e vai no hospital e haja tomar xarope, e o menino se desenvolve, aquela asma não passa, e ele vai se desenvolvendo, o pulmão sempre com problema. Então, ele já traz uma propensão, uma sinalização, o que não quer dizer que, o fulano tem muita tosse, vai morrer de pulmão, não quer dizer isso, mas os indivíduos, quando eles trazem algum órgão de choque, é um indicativo daquele local onde a gente tem maior nível de comprometimento espiritual. Muitos de nós, portanto, reencarnamos para desencarnar de uma determinada forma, e muitas pessoas perguntam, mas por que Deus quer matar o cara queimado? Ele queimou o outro e agora vai morrer queimado. Mas por quê? O que Deus ganha com isso? Por que tem que ser queimado? Por que não pode ser na Ilha do Mel, pegando um solzinho? Por que tem que ser queimado? Por que tem que ser assim? Na verdade, a lei de causa e efeito tem vários instrumentos para que ela aconteça. Não é preciso que uma pessoa, porque ela cometeu determinada coisa, que aquilo aconteça com ela. Por exemplo, o sujeito assassinou alguém. Então vai ser assassinado. Talvez nasça como médico, talvez nasça como enfermeiro,
bombeiro, pode ser técnico de enfermagem, pode trabalhar motorista de ambulância, de hospital, né? Ele pode ser pai, para dar a vida para aquele que ele tirou. Ele pode ser um policial, em que ele vai aprender a defender as pessoas para que aquilo não aconteça. Ele pode ser um juiz que vai julgar casos de assassinato, que eu disse, nossa, mas é um absurdo, o cara matou o outro, meu Deus, para que aquela informação fique impregnada nele. Ele pode ser um advogado da área penal, nem faço ideia de como é que ele vai aprender alguma coisa com isso, mas tem várias experiências que a gente pode ter. Eu não preciso dizer assim, fulano matou a mãe, pois então vai acontecer. Não existe isso. Tá, mas se não existe isso, por que o cara que queimou o outro foi queimado? Morreu queimado. Por quê? Na verdade, essa não é a única forma da lei de causa e efeito agir, mas determinados espíritos que não se sensibilizam, que são mais endurecidos, precisam de uma experiência para perceber que não era bom ter queimado o outro. Tem muito espírito que diz assim, eu queimei mesmo, queimei, e não sente remorso. Outros dizem assim, meu Deus, eu nem consigo lembrar do que quando eu penso, esse não precisa de um sofrimento grande, porque o objetivo da lei de Deus não é punir e educar. Se nós já fizemos um movimento de melhoria, então a lei de causa e efeito nos alcança de maneira mais branda. Se ao contrário, eu atuo de maneira a ser endurecido, não sinto, não tenho remorso, eu vou precisar de uma experiência para dizer, tá vendo como é ruim? É ruim, cara. Vou te mostrar como é ruim. Então não é porque, ele queimou, pois então vai queimar também. Não. Muitos que fizeram esse tipo de movimento infeliz encontraram múltiplas formas de se recuperar por não serem almas tão endurecidas. Agora, quem for mais endurecido, Vera, quem tiver mais resistência de mudança, tem muito mais possibilidade de enfrentar uma história mais pesada em termos de consequências espirituais. Então eu tenho, nas experiências expiatórias, a possibilidade do desencarne por idade, e tenho também pelo gênero de morte. Somando com o primeiro caso, a gente faz 3, né? Porque tem as experiências provacionais. O cara pode desencarnar por uma experiência provacional. Então ele pode ser provacional, ele pode ser expiatório por idade, ele pode também estar numa condição expiatória por gênero de morte. Mas falta mais uma, a última delas, a desencarnação por missão. Sim, existem espíritos que desencarnam por missão. Eles estão numa atividade, sabem o risco que correm, mas eles se oferecem para esse processo, para que eles se desenvolvam do ponto de vista espiritual. No livro 50 anos depois, Emmanuel, existe a história de Lúcia, de Célia Lúcius, filha de Alba Lucínia. E é uma mulher chamada Cláudia Sabina que quer fazer mal à mãe de Célia, Alba Lucínia. E procura uma médium que é chamada de bruxa no livro, chamada Plotina. E ela vai até a casa de Plotina e diz, olha, eu quero que você prejudique esta mulher aqui. Plotina então se concentra e diz, olha, eu acho que eu não vou poder fazer mal para a mulher que você quer que eu faça. Diz, como não? Estou pagando, como é que não? É porque do lado dela existe um anjo. Não sei se encarnado ou desencarnado, mas ao lado desta mulher existe um anjo. E aí tem a frase mais bonita da obra. E os anjos têm o poder de aparar os golpes do mal. Porque para eles o sofrimento não é como para nós. Então os anjos, eles se predispõem a sofrer para proteger os seus amados. Determinados espíritos, não precisam ser tão evoluídos,
Em determinadas circunstâncias, eles enfrentam a morte não porque aquilo fosse um karma, mas é uma estratégia de demonstrar amor e dedicação aos outros. Vocês já viram alguma história de quando a criança cai no fosso do jacaré e a mãe pula para salvar a criança? E ela salva, mas nem sempre ela consegue sair. Então são histórias que a gente não pode dizer, é uma expiação. É uma história relacionada com os aspectos missionários. Uma terceira possibilidade. Existem espíritos que se predispõem a vir dentro de uma determinada circunstância para prestar apoio aos seus em função das misérias que vão passar. Processos dolorosos de tirania, de escravização, de guerras. Espíritos que se inserem nesse contexto, alguns dos que vêm não são espíritos endividados, são espíritos que vêm exatamente para prestar socorro para os seus em função das histórias dolorosas que irão atravessar. Eles não são espíritos comprometidos com a lei, não. Eles amam tanto os seus e sabem que a existência corporal não tem tanta importância, porque eles têm uma leitura espiritual e os anjos têm o poder de aparar os golpes do mal, que eles encarnam para viver experiências dolorosas, para que eles consigam ajudar o desenvolvimento das criaturas. Nós temos vários casos desses na literatura espírita. Nós temos, por exemplo, no livro Há 2000 anos, a história de Lívia Lentulus. Ela encarnou com Públio porque devia ou por amor? Por amor. Ela teve uma filha com grave problema de doença de pele, porque devia ou por amor? Ela teve um filho sequestrado, que é muito amargo, porque devia ou por amor? Quando nós amamos alguém e a gente decide encarnar junto com esse alguém para prestar apoio a esse alguém, nós fazemos isso por quê? Porque nós queremos, através dessa experiência, cuidar dos nossos amados. Nos campos de guerra, nos campos de conflito, nos lugares aparentemente abandonados, nos ambientes onde a terra conta histórias muito dolorosas, almas de uma estrutura espiritual imensa, encarnaram entre outros que eram profundamente comprometidos e outros em condições expiatórias, para prestarem o seu socorro, o seu auxílio. Contam algumas obras espíritas que no período da escravização no Brasil, muitos espíritos que aqui estiveram eram almas extremamente evoluídas e que encarnavam naquela coletividade para ajudar os seus irmãos a melhor suportarem aquele processo tirano, perverso, indescritível de crueldade, para que eles não se comprometessem pelo ódio. Então eles vinham para impedir que eles odiassem os seus escravizadores e ficassem presos a eles em encarnações seguintes. Não precisariam passar por experiências tão dolorosas, mas eles, na verdade, passaram por elas exatamente para poder deixar o testemunho e o amparo para esses companheiros durante a sua existência. Jesus, por exemplo, é o supremo sinal de alguém que desencarna por uma circunstância totalmente missionária. Portanto, a gente tem aqui os 4 tipos de situações: desencarnação provacional, muito típica dos espíritos iniciantes; as desencarnações expiatórias por conta da idade, as expiatórias por conta do gênero de morte e as missionárias também. Se isso ficou claro, nós vamos fazer o exercício final. Último exercício. Cai um avião com 100 pessoas. Era provacional, era expiatório por idade, era expiatória por gênero de morte ou era missionário? Muito bem, cada passageiro é uma história diferente. Questão 739b de O Livro dos Espíritos diz o seguinte:
Quando ocorre uma desencarnação coletiva, o que está acontecendo é apenas o fato de que tem muita gente desencarnando ao mesmo tempo. Ponto. Só isso. Não existe a necessidade de que todos os espíritos sejam vinculados a uma única história. Não é porque o avião caiu, está todo mundo deste avião. Não. Uns podem ser provacional, outros podem ser por idade, outros pelo gênero de morte, e outros podem ser por missão. Nós não temos uma condição de dizer que porque um determinado fenômeno é coletivo de desencarne, que todas as entidades inseridas nesse mesmo contexto são obrigatoriamente vinculados ao mesmo fenômeno. E aqui quero aproveitar e fazer um parênteses antes de concluir, que nós tivemos um incidente já faz um tempo no Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria, de uma boate que pegou fogo e uma quantidade muito grande de jovens ali desencarnou, e alguns companheiros se apresentaram, muitos até levantando a bandeira do espiritismo, para dizer que aqueles que ali estavam teriam desencarnado naquela condição porque estavam vinculados com a história da Segunda Guerra Mundial, que eles eram comprometidos da Segunda Guerra Mundial, por isso que estavam desencarnando daquela forma, etc, etc, etc. Gente, a característica essencial do espiritismo é ser uma doutrina consoladora. Eu quero saber se consola um pai ou uma mãe uma frase desse tipo. Então, se você não pode consolar, não fale nada. Se você nunca perdeu o filho e não sabe quanto é amargo você sepultar alguém que você tanto ama, não fale isso. Ainda que isso tenha a possibilidade de ser verdade, a gente nunca deve atravessar o coração dos outros com a verdade que machuca. Então, ainda que seja, a gente silencia e não se compromete, provocando ainda mais dor num coração que sangra. Nos casos de desencarnação coletiva, portanto, não fiquemos todos nós com uma fita métrica na mão, medindo para saber, foi causa, efeito, foi isso, foi aquilo. Isso não é o propósito da doutrina espírita. O propósito da doutrina espírita é libertar as nossas almas da pequenez da vida orgânica. É enxergar a imortalidade, é enxergar a continuidade da vida. E quando nós nos defrontarmos com experiências desse tipo, em que famílias ficam enlutadas por processos complexos de desencarnações coletivas, em que nós vemos ginásios inteiros cobertos de caixões, em que uma cidade inteira fica de luto, respeitemos a dor desses que passam por isso e não queiramos ser os decifradores dos enigmas do universo, porque nós não temos todas as variáveis para asseverar aquilo que nós não conhecemos. Nós conhecemos a lei, nós entendemos os mecanismos da lei, mas nós não estamos outorgados a sermos aqueles que vão ditar para os outros o porquê das coisas que acontecem com os nossos irmãos. O contributo que o movimento espírita e que os espíritas podem dar nos casos de desencarnação coletiva é o de propagar a imortalidade da alma, a continuidade da vida, o reencontro futuro, o amparo espiritual do outro lado, a necessidade de nós valorizarmos a convivência enquanto estamos do lado de cá, a reconstrução dos lares apunhalados pela ausência dos seus entes queridos, juntar os cacos dos pais para que eles consigam continuar as suas vidas, auxiliá-los a que a sua saudade não se transforme em desespero, auxiliá-los para que os quartos dos seus filhos não se tornem museus ou mausoléus aonde eles se trancam para chorar em definitivo. Que a gente não deixe com que eles desistam da vida, achando que a melhor coisa a fazer é abandonar toda a existência, mas ressignificar o existir, imaginando o que é que os nossos entes queridos, nossos pais, nossos maridos, esposas, filhos, irmãos, gostariam que nós fizéssemos para que eles fossem felizes. A doutrina espírita há de ser sempre uma leitura consoladora da vida,
E não nos compete, portanto, de forma alguma, desfraudarmos a ideia do conhecimento espírita para ferir ou para produzir ainda mais sofrimento nos lares que sangram de luto. O conhecimento, portanto, que a doutrina espírita nos concede é para que a gente acolha os outros, para que a gente acolha a nós próprios, fortaleçamos os nossos bons propósitos na certeza de que a vida continua e que a reencarnação é a grande lei do universo e que o nosso reencontro com os nossos amados estão marcados e selados no livro da vida. Que a gente pense sobre tudo isso e celebre a vida que o Senhor nos deu, abrindo diante dos nossos horizontes a beleza da vida imortal e a grandeza infinita da continuidade do existir para todo sempre. Muito obrigado, uma boa noite para todos.